célebre. Minha história, que aqui contarei, começa no ano de 1875. Contarei 10 anos de minha vida. E tudo começa numa festa. Estava tão entusiasmada ouvindo o senhor tocar ao piano. O senhor aqui é o Pestana. Desculpe meus modos, mas é mesmo o senhor? Sim, sou eu. Ah, que grande prazer! Desculpe, senhorita, mas eu ia apenas até a janela. Faz muito calor. Imagine, senhor Pestana. Não era baile. Apenas um sarau íntimo. Pouca gente, 20 pessoas ao todo, que tinham ido jantar com a viúva Camargo naquele dia do seu aniversário, 5 de novembro de 1875. Boa e patusca viúva! Andem todos! Vamos logo para uma nova dança! Já se foi o jantar e antes mesmo de tomarmos um delicioso licorzinho, vamos para uma nova contradança! Todos os casais no centro da sala. É hora de uma quadrilha! Sim, vamos para a pista! Fim da dança. Mal teriam descansado uns 10 minutos, a viúva correu novamente até mim, para um favor muito particular. Olha quem trouxe os litos. Diga, minha senhora. É que queremos que toque aquela sua música das mais dançantes. Não bula comigo, nhonhô. Mas essa... mas é claro, eu vou de novo ao piano. Veja, senhor Pestana, mal ouviram os primeiros compassos e a sala já se encheu de uma alegria nova. Os cavalheiros correram às damas e os pares entraram a saracotear a música da moda. Da moda mesmo. Tinha sido publicada 20 dias antes daquela festa e já não havia recanto da cidade em que não fosse conhecida. Era a consagração. Mas vamos voltar à festa da viúva. Falava eu sobre a tal Sinhazinha Mota e tinha ela uma amiga. Mas esse Pestana... Esse que toca tão lindamente, Sinhazinha. Como não reconheceu? É o Pestana, o famoso compositor. Estava longe de supor que esse mesmo Pestana que vimos na mesa de jantar e agora ao piano seria o meu compositor preferido. Ai, veja só, metido nessa casaca cor de rapé, cabelo negro, longo e cacheado. Ai, que olhos, queixo raspado. Daí o seu tom tão admirado, minha amiga. Daí ele ter respondido tão vexado e aborrecido. Nem assim, demonstrando claramente que estava tão aborrecido com o assédio das moças, nem assim elas me pouparam as adulações. Recebi cada elogio de uma maneira cada vez mais enfadado. Lindo, seu Pestana! Desculpe, eu tenho dor de cabeça. Com a sua licença, eu preciso sair. Mais uma! Espera! Que saudades deixou a viúva Camargo, a dona da festa. Amava o riso e a folga, e foi a última vez que folgou e riu, pois faleceu nos primeiros dias de 1876. Ainda me lembro como se fosse hoje. Boa e patusca viúva. Mas como falava... Rua fora, caminhei depressa, com medo de que ainda me chamassem. Só relaxei depois que dobrei a esquina da Rua Formosa. Mas ali mesmo me esperava a minha música mais festiva. De uma casa modesta, a poucos metros de distância, saíam as notas da minha composição, sopradas por uma clarineta. Dançava-se. Parei alguns instantes, pensei em mudar totalmente o caminho, mas continuei andando. Apertei o passo, atravessei a rua e segui. As notas foram se perdendo ao longe e entrei pela Rua do Aterrado, onde morava. Já perto de casa, aproximaram-se 2 homens. Um deles, passando rente a mim, começou a assobiar a mesma música. Ele assobiava rijamente, com brio, e o outro pegou a tempo na música.
E aí foram os dois abaixo, ruidosos e alegres, enquanto eu, o autor da peça, desesperado, corri para me meter dentro de casa. Era definitivamente um sucesso, e era justamente isso que me incomodava cada dia mais. Respirei. Casa velha, escada velha. Em casa tinha um criado que me servia e que apareceu como uma sombra. Venho saber se o senhor deseja cear. Não quero nada, apenas acenda o gás da sala. Faça-me um café e vá dormir. Fui para a sala dos fundos. Sorri dentro da minha alma e cumprimentei uns 10 retratos que pendiam da parede. Eram de compositores clássicos. Mozart, Cimarosa, Beethoven, Gluck, Bach, Schumann e ainda uns 3, alguns gravados, outros litografados, todos mal encaixilhados e de diferente tamanho, mas postos ali como santos de uma igreja. O piano era o altar. O evangelho da noite lá estava aberto. Era uma sonata de Beethoven. O retrato de Beethoven. Comecei a executar a sonata, sem saber de mim, desvairado, absurdo, mas acredito eu, com grande perfeição. Repeti a peça, depois parei alguns instantes. Levantei-me e fui a uma das janelas. Depois de Mozart e de Beethoven, com a alma perdida, era a vez de Haydn. Haydn levou-me à meia-noite e a segunda xícara de café. Entre meia-noite e 1h, pouco mais eu fiz do que estar à janela e olhar para as estrelas, entrar e olhar para os retratos novamente. As estrelas pareciam-me outras tantas notas musicais fixadas no céu à espera de alguém que as pudesse descolar. Tempo viria em que o céu tinha de ficar vazio, mas então a terra seria uma constelação de partituras e não sei por que me lembrei de Sinhazinha Mota. O que será que faz o Pestana agora? Sabe-se lá, tão famoso, tão ocupado... Ou está a compor mais uma das suas empolgantes melodias, ou está dormindo, exausto de tanto tocar e criar. Como pode, autor de tantas músicas? Adormecerei pensando nele esta noite. Que eu saiba, ele não é casado ou comprometido, não é mesmo? É bem capaz da ideia de um noivo lhe tirar o sono. Isso sim, sinhazinha. Pois vou dormir ao som da música de Pestana. E a amiga da tal Sinhazinha veio falar comigo. Pois não? Senhor Pestana, desculpe minha intromissão, eu não sei se o senhor está lembrado. Sim, claro que me lembro. Ao que se deve sua visita? É minha amiga, a Sinhazinha Mota. Ela está... Sei, apaixonada. Definitivamente, senhor Pestana. Não posso fazer nada. Lamento. Como não? O que tem? Ela vai com seus 20 anos, o senhor, é o que sei, vai pelos 30. Seria boa conta. Ela dorme ao som da sua música. Desculpe, senhorita, mas realmente não posso fazer nada. Mas, seu Pestana... Tenho mais o que fazer. Deixa eu... Lembranças da sua amiga, a Sinhazinha. Não cuidava nem da minha música, nem da moça. Aquela moça me lembrava a fama e as polcas, e eu só queria cuidar das velhas obras clássicas, interrogando o céu e a noite, rogando aos anjos, em último caso, ao diabo. Por que não faria eu uma só daquelas páginas imortais? Às vezes surgia das profundezas do meu inconsciente uma aurora de ideia. Eu corria ao piano para aventá-la inteira, traduzi-la em sons, mas era em vão. A ideia esvaía-se. Outras vezes, sentado ao piano, deixava os dedos correrem, aventura, a ver se as fantasias brotavam deles, como dos de Mozart. Mas nada, a inspiração não vinha, a imaginação estava dormindo.
Chega! Juro que desta vez abandono a arte. Vou plantar café ou puxar carroça. Mas daí a 10 minutos já estava eu outra vez com os olhos em Mozart, a imitá-lo ao piano. Duas, 3, 4 horas. Depois das 4, fui dormir. Estava cansado, desanimado, morto. Tinha que dar lições no dia seguinte. Pouco dormi. Acordei às 7 horas. Vesti-me e tomei café da manhã. Meu senhor quer bengala ou chapéu de sol? A bengala. Mas parece que chove hoje. Chove. Parece que sim, senhor. O céu está meio escuro. Espera aí. Aonde o senhor vai com tanta pressa? Para a sala dos retratos. Mas e os seus compromissos, senhor? Meu único compromisso agora é com a música. Tocar alguma coisa própria, mesmo que seja uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. Senhor, suas alunas... Esqueça as alunas, esqueça a bengala e o guarda-chuva, esqueça até os retratos na parede. Só quero compor. Não quero nada do céu, nem interrogar os olhos de Mozart, nenhum tédio. Vida, graça, novidade. Está feita. Gostei daquela polca. 2 dias depois, fui levá-la ao editor das minhas outras músicas, que andariam já por umas 30. Caríssimo Pestana, vai ter grande efeito. Qual o título? Lá vem a questão do título. Você e suas manias de autor. Pense comercialmente, Pestana, comercialmente. Lembra-se da primeira que compus? Mas é claro, e lá se vão para os idos de 1871. Pois então, aquela eu queria que se chamasse Pingos de Sol. Pois então, meu caro Pestana, os títulos devem ser já de si destinados à popularidade. Lembrei do sucesso do dia e pensei na graça das palavras, e por isso lhe sugeri: Candongas não fazem festa! Mas o que queria mesmo dizer candongas não fazem festa? Não quer dizer nada, mas populariza-se logo. E tem outro título que já guardo para a primeira obra que me apresente, hein? Senhora Dona, guarde seu balaio. A obra em si mesma era adequada ao gênero. Original, convidava a dançar e decorava-se depressa. Em 8 dias estava célebre. Andei deveras namorado da composição. Mas essa lua de mel durou apenas 1/4 de lua. Mas como das outras vezes, e mais depressa ainda, os velhos mestres retratados me fizeram sangrar de remorsos. Vexado e enfastiado, eu sempre me lembrava daquela tal Sinhazinha e sempre a blasfemava, musa de olhos marotos, gestos arredondados, fácil e graciosa. E aí voltaram as náuseas de mim mesmo, o ódio ao editor que me pedia a nova música da moda e juntamente o esforço de compor alguma coisa ao sabor clássico, uma página que fosse uma só, mas tal que pudesse ser encadernada entre Bach e Schumann. Vão estudo, inútil esforço. Mergulhava naquele Jordão sem sair batizado. Noites e noites gastei-as assim. As polcas que vão para o inferno fazer dançar o diabo. Mas as polcas, mesmo pobres, não quiseram ir tão fundo. Voltavam sempre. Nessa alternativa vivi. Até casar. Casar com quem? Responda-me, casar com quem, senhor editor? Vai casar com uma viúva, Sinhazinha. Nada posso fazer. Só vim trazer-lhe a notícia. Uma viúva. Velha? 27 anos. Bonita? Não, nem feia, assim. Ouvi dizer que ele se namorou dela porque a ouviu cantar na última festa de São Francisco de Paula. Mas ouvi dizer também que ela possui outra prenda, que não é rara, mas vale menos. Estatísica.
Tísica! É, sim, tuberculose, minha cara sinhazinha. O mal deste século que já quase termina. Até mesmo a princesa, filha do imperador, a Isabel, dizem que sofre do mesmo mal. Meu Deus, mas que desgraça! Até sinto, devo confessar, um pingo de bálsamo que me curou a dentadinha de inveja. Era tudo verdade. Casei daí a dias com uma viúva de 27 anos, boa cantora e tísica. Maria, minha amada, recebo-te como a esposa espiritual do meu gênio. Agora sim é que vou engendrar uma família de obras sérias, profundas, inspiradas e trabalhadas por ti, minha nova esposa. Dá-me o que não achei na solidão das noites, nem no tumulto dos dias. Desde logo, para comemorar o casamento, tive ideia de compor um noturno. A felicidade me trouxe um princípio de inspiração. Trabalhava às escondidas, coisa difícil, porque Maria, que amava igualmente a arte, vinha tocar comigo ou ouvir somente, horas e horas na sala dos retratos. Um domingo, porém, não me contive mais. Maria, venha cá, minha flor. Tenho que te mostrar uma coisa. Acaba. Não é Chopin? Chopin. É Chopin, não é? Meu querido, mas é claro que é Chopin. A ideia, o motivo são os mesmos. Maldição! Maldição! Eu devia ter achado em algum daqueles becos escuros da memória, velha cidade de traições. Triste, desesperado, saí de casa e dirigi-me para o lado da ponte, caminho de São Cristóvão. Sinto-me uma peteca entre a ambição e a vocação. Para que lutar? Para que lutar? Vou com as polcas. Viva a polca! Mas já chega. Nesta estrada de ferro, vou pelo trilho acima e espero o primeiro trem que vem e me esmague. Mas um guarda me fez recuar. Poucos dias depois, uma clara e fresca manhã de maio de 1876, eram 6 horas. Senti nos dedos um frêmito particular e conhecido. Ergui-me devagarinho para não acordar Maria, que tossiu toda a noite e agora dormia profundamente. Na sala dos retratos, abri o piano e, o mais surdamente que pude, extraí uma polca. Publiquei com um pseudônimo. Nos 2 meses seguintes, compus e publiquei mais 2. Maria não soube de nada. Ia tossindo e morrendo, até que expirou uma noite nos meus braços. Pestana, Pestana. Era noite de Natal. Minha dor teve um acréscimo, porque na vizinhança havia um baile em que tocaram várias de minhas melhores melodias, o que me dava um ar de perversidade. Todas as horas da noite passaram assim, como ao som da música de um grande pestana invisível. Enterrada minha mulher, agora viúvo, tomei uma decisão. Deixar a música de vez, mas só depois de compor um requiem para executar no primeiro aniversário da morte de Maria. Escolheria outro emprego, escrevente, carteiro, mascate, qualquer coisa que me fizesse esquecer a arte assassina e surda. Comecei a obra, empreguei tudo, arrojo, paciência, meditação e até os caprichos do acaso, imitando Mozart. Reli e estudei o requiem. Passaram-se semanas e meses, tinha altos e baixos, não sentia a alma sacra, nem ideia, nem inspiração, nem método. 8 meses, 9, 10, 11 e o requiem não estava concluído. Redobrei esforços, esqueci lições, amizades. 15 dias, 8, 5, a aurora do aniversário veio e eu,
continuava trabalhando. A missa foi simples e só para mim. Não sei dizer se todas as lágrimas que me vieram aos olhos foram do marido ou se algumas eram do compositor. Certo é que nunca mais tornei ao Requiem. Para quê? Correu ainda 1 ano. No princípio de 1878 apareceu o editor. Ah, lá se vão 2 anos que não dá o ar da graça. Toda a gente pergunta se o senhor perdeu o talento. Que tem feito? Nada. Bem sei o golpe que o feriu, mas lá vão 2 anos. Venho propor-lhe um contrato. 20 palcas durante 12 meses. O preço é antigo e uma porcentagem maior ainda. Depois, acabando o ano, podemos renovar. Pensei. 2 anos sem compor, me fizeram vender a casa para saldar dívidas e as necessidades iam comendo o resto. Aceito o contrato. Mas a primeira polca há de ser já. É urgente. Viu a carta do imperador ao Caxias? Os liberais foram chamados ao poder. Vão fazer a reforma eleitoral. E a nova música da moda há de chamar-se Bravos à Eleição Direta. Não é política. Um bom título de ocasião. Compus a primeira obra do contrato. Apesar do longo tempo de silêncio, não perdi a originalidade nem a inspiração. As outras composições vieram regularmente. Conservei os retratos e os repertórios, mas fugia de gastar todas as noites ao piano para não tentar despertar o maestro inédito. Assim foram passando os anos, até 1885. A fama me levou ao primeiro lugar entre os compositores, mas muito pouco mudou. Compor era algum prazer e certo fastio. Naquele ano, apanhei uma febre que em poucos dias cresceu, até virar perniciosa. Já estava em perigo quando me apareceu o editor, que não sabia da doença. Vim dar-lhe notícia da subida dos conservadores e pedir uma polca de ocasião. Mas vejo que está muito doente. Posso fazê-lo? Sim, mas só quando estiver bom. Logo que a febre decline um pouco. Adeus! Olhe, como é provável que eu morra por esses dias. Faço-lhe logo 2 polcas, é? A outra servirá para quando subirem os liberais. Aquela deve ter sido a única piada que eu disse em toda a minha vida. E era tempo, porque expirei na madrugada seguinte, às 4h05, bem com os homens e mal comigo mesmo. Eis, senhoras e senhores que me ouvem, a minha história. Você ouviu na série Contos no Rádio, O Homem Célebre.